Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A professora estava morrendo de saudade de todos. Mas antes da gente iniciar nossa aula, eu gostaria de saber como foi as férias. Descansaram, brincaram bastante? Curtiram a família? É isso que importa. Eu sei que essas férias meio, foi diferente, né? Não foi nem meio, foi diferente, né? Eu sei, mas foi necessário, tá bom? A gente permanecer dentro de casa para nossa saúde e de todos aqueles, né, que a gente ama tanto, não é verdade? Tá bom? Eu sei que vocês gostariam de ter passeado, né, viajado, mas a gente vai deixar isso para quando tudo passar. Combinado? Ah, e outro combinado que eu vou fazer com vocês. Vamos continuar orando, tá bom? Para que tudo isso passe logo, né? E a gente consiga retomar nossa rotina, né? A nossa rotina escolar, né? Que a gente consiga passear, né? E outros que a gente consiga ver, né? A nossa família, que eu sei que todos estão morrendo de saudade, não é verdade? Tá bom? Então vamos lá. Nosso conteúdo de hoje será História e Geografia. Ah, já escutei até alguns gritinhos, né? Porque eu sei que vocês adoram História e Geografia. Mas antes da gente começar um novo conteúdo, vamos estar fazendo uma revisão, tá? Dos conteúdos que a gente aprendeu até o momento. Vamos lá? Então tá. Aprendemos sobre da rua ao quarteirão, tá bom? Então, aprendemos que assim, existem alguns tipos, temos ruas pavimentadas, ruas de terra, ruas de paralelepípedos, não é? Existe uma grande movimentação de pessoas, ruas né, que são ruas e avenidas que são bastante movimentadas, né? Tanto de pessoas como de carros, né? E outras que o movimento daquela rua é bem tranquilo, não é? Existem ruas com bastante vegetação e outras que não tem vegetação nenhuma. Até numa aulinha online que a gente teve alunos que falaram, professor, ó, aqui na minha rua tinha uma árvore, mas não tem mais. A prefeitura veio e tirou. Outros já falaram assim, professor, ó, a prefeitura está plantando algumas árvores aqui na rua, que é muito importante, não é? Estão lembrados? Ah, então tá bom. Vimos também que as ruas mudam, tá? Então, por que a necessidade, né? Com o passar do tempo, né, tanto ruas como as avenidas, ela passam por transformações, tá? Depende muito da necessidade daquele lugar, tá bom? Tá? Vimos também que o conjunto de 4 ruas, né, forma o quê? Os quarteirões, né? E os quarteirões não têm o mesmo tamanho nem o mesmo formato, né? Existe alguns quarteirões que tem, lembra do quarteirão que parecia uma botinha, outros têm o formato de um triângulo ou de um círculo, tá bom? Certo? Então tá. Até a gente comentou, né, que existia, alunos falaram assim, nossa, professora, aquele quarteirão, tem alguns quarteirões aqui que eles são pequenos, outros, nossa, parece que nunca vai acabar, né? Por isso que eles não têm o mesmo tamanho nem o mesmo formato, tá? Aí depois, né, de quarteirão em quarteirão surgem os bairros, né? Então, o que é bairros, né? Os bairros é o conjunto de ruas e quarteirões, bom? E cada bairro tem a sua característica, tá? Foi até que eu utilizei de exemplo o meu bairro, né? Que ele tem o nome de cerâmica por causa de uma fábrica, né? Que tinha antigamente, tá bom? Aprendemos também que existe 3 tipos de bairros, tá? Que existe o bairro residencial, né? Comercial, industrial. Residencial, onde predomina o quê? Casas, prédios, né? Comercial, onde tem lojas, bancos, mais o que? Clínicas, lanchonetes, restaurantes, tá? E a gente viu também que naquele centro comercial, naquele bairro comercial, o movimento é mais durante a semana e até sábado. Quando chega no domingo, contam até nos dedos quantas pessoas foi naquele bairro comercial. Estão lembrados? Então tá. E existe o bairro industrial, que aquele bairro só tem indústrias, então muitas vezes não existe nem comércio, né? E não existe casa, tá? Não existe residências, tá bom? Estão lembrados? Então tá.
Como surgem os bairros, né? Os bairros podem surgir de forma espontânea, onde as pessoas, né, escolhem um lugar para construir a sua moradia, né? E com isso, com o seu crescimento, né, dessas moradias, né, surge o quê? O bairro. Ou os bairros de forma planejada, aquele bairro que eu planejo em ter, tá? Então, tem um terreno muito grande, aí a pessoa decide estar vendendo aquele terreno em lotes, né? Onde as pessoas começam a adquirir, e com isso eu planejei aquele bairro, tá bom? Só que para ter tanto o bairro, bairro de forma espontânea ou planejada, eu preciso ter serviços públicos, estão lembrados? Que são água encanada, coleta de lixo, luz, né? Mais o quê? Posto de saúde, hospitais, segurança, tá? Transporte, creches, escolas, tá? Isso daí, esses são serviços públicos, né? São serviços essenciais que todo bairro tem que ter, tá bom, gente? Então, a gente até fez um trabalhinho, né? Aonde a gente a gente fez um bairro, né? Com anexo, e nele a gente começou a colar todos as suas legendas, seus significados, tá bom? Estão lembrados? E logo depois da nossa aulinha online, a gente conversou bastante, né? Sobre o que faltava no bairro de vocês. Alguns falaram assim, professora, falta hospital, porque se alguém fica doente, a gente tem que ir ou para Santo André ou para São Mateus, né? Porque aqui no bairro não tem hospital. Alguns falaram, tá faltando posto de saúde, né? Mais creche e outros serviços, tá bom? Certo? Então, vamos lá, vamos continuar. E logo depois, né, a gente fez uma pesquisa do bairro da escola, né, aonde teve até um áudio, aonde vocês conheceram um pouquinho mais sobre a história, né, como foi o seu surgimento e até hoje, não é? Estão lembrados? Como é que surgiu? Isso mesmo, né, com o crescimento do grande ABC, né, e a necessidade de algumas fábricas de mão de obra. Então, as pessoas começaram a vir para cá para fazer o seu trabalho, e com isso, aí elas escolhiam, o bairro de São Rafael foi crescendo, né? Por causa das pessoas que acabaram vindo para cá, né? Para trabalhar. Estão lembrados? Então, tá bom. Agora, né? Nós vamos ver o quê? Página 129, tá bom? O espaço urbano. Então, vamos lá? Então, ó, o conteúdo de hoje, tá? É a extensão, tá bom, gente? De tudo isso que a gente fez a revisão hoje, tá bom? Então, o espaço urbano, módulo 9, páginas 129 a 140. Antes da gente iniciar, deixa eu explicar para vocês. Existem dois tipos de espaço, tá? O urbano, que significa cidade, tá? E o rural, tá bom? Mas hoje a gente só vai ver mesmo o urbano. Mais para frente a gente vai conhecer o espaço rural também, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na página 129, a gente está vendo dois quadros, né? Cidade de Cláudio Tosi, né, de 1984, e Brincadeira de Roda, de Araci, de 2012. Então, vamos lá. Ó, neste módulo, você vai estudar sobre as cidades, suas paisagens formadas por ruas, quarteirões e diferentes tipos de bairros, tá? Então, trocar ideias, né? Que diferença você percebe ao observar essas imagens? Então, vamos lá. Na primeira imagem, o que a gente consegue observar? E aí? É uma cidade, né? A cidade de São Paulo, né? Com bastante prédios, né? Comerciais, residenciais, né? As cores desses prédios é bem chamativo, né? Chama a nossa atenção, né? Mas é isso mesmo a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo chama atenção, né? Atrai as pessoas para cá, né? E embaixo, logo abaixo, brincadeira de roda, o que a gente observa? As crianças brincando na rua, isso mesmo. A gente consegue brincar hoje na rua? Não, né? Mas aqui nessa imagem ela retratou bastante isso, né? As crianças brincando de pular corda, amarelinha, de bola, né? Então a gente vê logo atrás, né, dessa pintura montanhas, né? Então tem a vegetação e na frente dessa vegetação nós vemos as casas e as crianças brincando de rua, tá bom? Antigamente, é claro, a gente conseguia brincar muito na rua. Eu sei
que tem bastante criança que fala assim, ah, mas quando eu vou lá na casa do meu avô, no interior, a gente consegue, sim, né? Mas em cidade grande como São Paulo, é muito difícil, né, as crianças conseguirem brincar na rua, não é verdade? As cidades brasileiras, página 130, tá? Então, vamos lá. Pegou a régua, tá? Pegou o lápis de traçado vermelho e azul e eu gostaria que vocês grifassem esse primeiro parágrafo, tá? O conjunto de bairros de uma cidade forma a zona urbana, com a sua paisagem cheia de casas, prédios, ruas, iluminação, circulação de pessoas, veículos, lojas, praças, hospitais e escola, tá? Então, grifem para mim o que significa, né? Zona urbana. Então, zona urbana, gente, é o conjunto de bairros de uma cidade forma a zona urbana, tá bom? Isso é muito importante, tá? Logo abaixo, a gente está vendo o quê? O centro de uma cidade, tá? Então, o centro da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 2011. Então, tá tendo bastante circulação de pessoas, veículos, né? As pessoas devem estar saindo dos seus serviços, né? E estão passeando pelaquele centro, né? Vemos prédios, né? A iluminação, né? Ah, professora, mas parece muito, né? Também com o centro de São Paulo. Sim, gente, ó. Embora muitas cidades tenham características semelhantes, cada uma tem a sua própria paisagem, tá bom, gente? Então, cada uma tem a sua paisagem, tá? Cada, cada cidade tem a sua característica, seu modo de ser, tá bom? Por mais que pareça ser igual, mas não é, tá? Então, importante, tudo aquilo que vemos quando olhamos para um lugar compõe a sua paisagem, tá? O que mais compõe a paisagem, gente? Vamos lá. Também compõe a paisagem o cheiro, tá? Os sons, tá? E o movimento, tá bom? Que fazem parte dela, tá? Então, forma o quê? A paisagem, tá? Outra coisa, deixa eu explicar para vocês. Zona urbana, gente, também as pessoas trabalham, né, em centros comerciais, né, fábricas, escolas, hospitais, e quando há necessidade de comprar algo, né, vão onde? Para esses centros, né, das cidades, tá bom? Certo? Então, eu vou utilizar aqui agora, para vocês entenderem um pouquinho mais o que seria uma paisagem, um exemplo, ó. Na sala de vocês, tá? Então, eu vou descrever. Claro que nem todos é igual, tá bom? Mas um exemplo, um rack, aí logo tem a televisão, tá? Logo atrás tem alguns quadros, fotos, algumas decorações, né? Isso, gente, compõe a paisagem do que? Da sala da casa de vocês, tá bom? Certo? Então, tudo aquilo que a gente escuta, que a gente vê, que a gente sente, e isso compõe o quê? A paisagem, tá bom? Certo? Então, tá bom. Então, vamos prosseguir. Página 131, né? Observe o mapa, né? E as características, tá? Dessas cidades. Vamos lá. Então, vamos aprender mais um pouquinho, tá? O que seria serras, planas, beira-mar, interior, floresta e sertão, tá? Então, vamos lá. Marrom escuro, né? Serras, né? As serras, gente, cheias de subidas e descidas, tá bom? Certo? Então, compõe a área serrana, tá? Então, essa cidade, ela é Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais, uma cidade maravilhosa, viu? Certo? Então, vamos continuar. Planas, que está em verde escuro, né? Essa cidade, tá? Essa característica dessa cidade, ela é plana, tá? Outra coisa que a gente vai aprender hoje sobre essa cidade, tá bom, gente? É que ela foi uma cidade planejada, tá? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre ela. Alguém sabe qual que é? Isso mesmo, Brasília, capital do Brasil, tá bom? Certo? Então, vamos continuar. Uma cidade à beira-mar, né? Então, ela fica à beira do quê? Do mar, tá bom? De águas, né? Então, essa cidade é Natal, linda, maravilhosa, tá? No Rio Grande do Norte, desculpa, Rio Grande do Norte, tá bom?
Então, essa cidade, ela perto das outras, é uma cidade úmida, né? Porque já que ela fica à beira do quê? Do mar, certo? Agora vocês vão entender por que eu falei isso. Vamos lá. De laranja, né? Interior, né? Uma cidade seca, né? Ao contrário dessa cidade à beira-mar, tá bom? Essa cidade, ela fica em Cuiabá, a capital do Mato Grosso, tá? De roxo, florestas, né? Então, ali tem uma cidade e mais dos seus lados, do lado, tem o que? As florestas, né? Essa cidade fica em Manaus, tá? No Amazonas, tá bom? E por último, de azul, Sertão, né? É uma cidade muito, muito, muito seca, tá bom, gente? Então, essa cidade fica no sertão como Manari, em Pernambuco, tá bom? Certo? Então, essas são, a gente conversou um pouquinho mais sobre as características dessas cidades, tá? As cidades segundo a sua formação. Então, vamos lá. Então, como a gente acabou de relembrar um pouquinho, a gente aprendeu um pouco mais sobre os bairros, né? Que vão surgindo de forma espontânea ou planejada, tá? Então, vamos lá, né? As cidades que formam de forma espontânea, tá bom? É aquelas mesmo, que as pessoas decidem morar naquele lugar, constroem as suas casas, e com o passar do tempo, né, e o crescimento dessa população, tá, gente? É formado os quarteirões, os bairros, por fim, a cidade, tá bom? Então, aí é uma formação espontânea, tá? E também temos a formação planejada, é aquela que eu planejo ter, né? Então, ó, como originou algumas cidades, né, planejadas, né? Conforme o governo começou a fazer a encomenda dessas cidades, né? Então, eu planejei aquela cidade e o seu crescimento também, tá bom? Certo? Então, ó, vamos ver, vamos conhecer uma cidade que foi planejada, Brasília, tá bom? Então, a construção de Brasília, muito antes de iniciar a construção de Brasília, em 1956, já se pensava em fundar uma cidade no centro do Brasil, tá? Para ser a capital do país. Quando Juscelino Kubitschek tornou-se presidente, comendou, tá, o projeto da futura capital. Assim surgiu Brasília, uma cidade diferente, de arquitetura em comum, não tem igual, tá bom, gente? Cujo desenho tem o formato de um avião, tá bom? Então, se a gente observar aqui, ó, o projeto inicial, né, da cidade de Brasília, feito pelo urbanista Lúcio Costa, denominado plano piloto, tá? Então, aqui a gente pode ver a planta baixa, né? E realmente, se a gente for observar, ela tem um formato mesmo de um avião. Então, as asas, a parte do meio do avião, tá bom? Muito linda essa cidade, tá? Esse plano, né, da construção de Brasília, tá bom? Então, outra coisa que é muito importante, né? Como foi construída, né? Pessoas de todo o país, tá? Principalmente do Nordeste, começaram a migrar para lá para fazer a construção, tá bom? Dessa cidade. Foi um trabalho muito duro, tá? Então, no dia 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada, tá bom? Logo abaixo, gente, mostra pra gente, né? Catedral Metropolitana de Brasília, Distrito Federal, tá? Certo? É onde é tomado várias decisões, né, do país, né, é onde o presidente mora, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Atividade 1. Que caracteriza, página 134, tá bom? Primeiro, o que caracteriza a paisagem da zona urbana? Lembrando, né, gente, como forma, né, essa paisagem? Então, a gente acabou de aprender o quê? Que a paisagem é tudo aquilo que a gente vê, a gente escuta e que a gente sente, tá bom? Certo? Então, como é formada, né, essa paisagem da zona urbana? Então, ó, o que caracteriza a paisagem da zona urbana são as casas e os prédios, é o que a gente vê, né? Contínuos, ruas, quarteirões, calçadas, rede de iluminação, serviços públicos, lazer, muitas pessoas e outros, tá bom? Certo? Então, por isso que foi muito importante, gente, vocês estarem aprendendo cada item. O que é rua, o que é quarteirão, o que é calçada, o porquê a gente precisa ter esses serviços públicos, tá bom? Então, vamos lá.
2. Observe as imagens e responda as questões. Então, aqui a gente está vendo, primeiro, onde tem o mar, né? E a natureza atrás. Aí, logo depois, começou a haver uma transformação, né? Começou a fazer algumas casas, logo depois começou a crescer, e depois no 4 não existia mais vegetação, só foi formada uma cidade, tá bom? Então, qual delas representa uma paisagem urbana? Justifique a sua resposta. Qual delas? Qual vocês acham que é? Isso mesmo, meus amores, na quarta, na última, né? A quarta imagem, porque nela há elementos citados no item 1. Ruas, prédios, casas, movimento de carros e de pessoas, tá? E no B, essas imagens, quando observadas em sequência, revelam uma história. Que título você daria a ele? Qual título a gente pode pensar para dar? E aí, o que vocês estão pensando? Ó, eu pensei assim, ó, que o título que a gente daria, né, é Formação Espontânea de uma Cidade, tá bom? Certo? Mas caso alguém queira colocar um outro título, também pode, tá? Depois na nossa aulinha online ou lá no Telegram vocês vão me falar, tá? Então vamos lá. Problemas das cidades brasileiras. Gente, nem tudo, né, é flores, né? Nem tudo ocorre do jeito que a gente quer. Todo lugar tem alguns problemas, tá bom? E a gente vai conhecer alguns, tá? Então vamos lá. Problemas da cidade brasileira, tá? Então, atualmente a maior parte da população brasileira mora em cidades, tá? Por que isso ocorre, tá, gente? Então, a gente está vendo um dos problemas aqui, numa das fotos, né? O grande número de veículos aumenta a poluição atmosférica, que é causada pelos gases emitidos pelo escapamento de carros. Mas, professora, mas por que tudo isso ocorre? Por que desse crescimento da população, né? Um deles, gente, as pessoas, muitas vezes, na sua necessidade, né, saem lá do Nordeste, de outras cidades, e vêm morar nas grandes cidades, como vamos falar sobre São Paulo, tá bom? Então, vem morar nessa cidade por causa da sua necessidade, tá bom? Muitas vezes lá no lugarzinho onde eles moravam, ele passa fome, alguma coisa assim, então acaba migrando para cidades grandes, tá bom? Certo? Então, logo abaixo, o que a gente vê? O ônibus é um importante meio de transporte público, mas muitas vezes não há veículos suficientes, tá? Para a população, o que causa superlotação, tá bom? Então, a gente muitas vezes vê reportagem o quê? As pessoas dentro do ônibus, na porta, muitas vezes né, também tem que ir devagar, porque senão aquela pessoa acaba caindo, não consegue nem fechar a porta, né? Mas, gente, é importante os serviços públicos, né? Então, muitos governantes, muitos empresários deveriam colocar mais ônibus, né? Mas não colocam e com isso o crescimento da população tá cada dia crescendo, tá bom? A gente aprendeu lá atrás que todo bairro, toda cidade tem que ter seus serviços públicos, né? É porque é importante, né, para a saúde e o bem-estar da população, mas nem sempre, né, a gente encontra isso nas cidades, não é verdade? Bom, certo? Então, muitas vezes eles tomam a medida assim, vamos fazer, a placa tal sai hoje, a outra não sai, para quê? Para, existe, né, as pessoas que pegam carona com a outra, mas nem sempre, né, gente, tem como as pessoas pegarem carona, usar esses serviços, ou outras pessoas vão de ônibus e muitas vezes precisa passar vários e vários ônibus, trem, metrô, para você conseguir chegar naquele lugar. Então, isso daí é um problema das cidades, tá bom? Não é só aqui em São Paulo, não, gente, é no Brasil inteiro, tá? E outro item muito importante também, né? O lixo. Alguém já parou para pensar, né? Aonde vai parar o lixo? Já? Então a gente vai ver outro problema, né? Sobre o lixo, tá bom? Então, ó, todos os objetos, né, que a gente tem dentro da nossa casa, né? Que a gente usa no nosso dia a dia, ao cozinhar, né? E outros,
A gente coloca no lixo, aí a mamãe vai lá e coloca no lado de fora, não é? Aí o lixeiro passa e pega o lixo, não é? Mas existe muita cidade, gente, como aqui, ó, o lixo despejado na lateral do mercado municipal, em Teresina, tá? Piauí 2010. Só que não é só aqui não, viu, gente, que o lixo tá desse jeito, não. Aqui em São Paulo a gente tem como um dos exemplos, tá? O Mercadão de São Paulo, né? Se a gente for atrás dele ou dos lados, a gente vai estar observando também. Também vai estar assim, os lixos não são descartados corretamente, as pessoas jogam lixo de qualquer jeito, muitas vezes o serviço de coleta não é todos os dias, tem algumas cidades que tem alguns dias para eles passarem, as pessoas não respeitam para colocar o lixo para fora, porque, um exemplo, se a mamãe ou o papai, ou até mesmo vocês, sabem que o lixo, né, que o lixeiro vai passar de 3 em 3 dias, para que eu vou pegar meu lixo, colocar e fazer o acúmulo em frente da minha casa, não é verdade? Tá? Então, se eu sei que o lixeiro vai passar de 3 em 3 dias, né, eu coloco dentro de algum lugar, tá? Para até não ter bichos indesejados, né? Para quando o lixeiro passar, eu deixar meu lixo do lado de fora, tá? Mas não é o que a gente vê aqui, não é verdade, tá? Logo depois, ó, lixo em rua na cidade de Curitiba, Paraná, 2013. Então, a gente vê que esse problema do lixo é em todo lugar, tá? Vamos lá. O lixão, né? Então, gente, a gente não desejaria, né? Tá conhecendo esse lugar, né, do lixão, né? Em Guape, São Paulo. É onde o lixo é descartado, tá? Gente, só que dessa forma é incorreto a gente estar descartando o lixo, tá? Por quê? Não tem cuidado nenhum, né? Lixão é o nome que se dá à área onde os resíduos são depositados, tá? Eles são depositados, gente, de forma com contato com o solo, tá? Então, o resto desses alimentos, né, eles apodrecem, tá? Com o passar do tempo, nem do tempo, tá, gente? Acho que quando já chega lá nosso lixo, ele já tá começando a apodrecer. Então, ele solta um líquido, né, que é chamado de chorume, tá? É um líquido que é mal cheiroso, tá? E ele é muito poluente, ou seja, então esse lixo, né, é levado, né, esse líquido, ele é levado, né, ele contamina o solo, contaminando o solo, gente, ele também ele consegue penetrar, tá, até chegar também a contaminar as águas subterrâneas, tá, então, isso é muito perigoso, tá bom, então, deveria existir lugares para a gente descartar esses lixos corretamente, né, então, por favor, grifem para a professora esse primeiro parágrafo, tá bom? O lixão é o nome que se dá à área, tá bom? Onde os resíduos são depositados diretamente sobre o solo, né? Os restos de alimentos, ao apodrecer, ele produz um líquido, tá? Mal cheiroso e muito poluente. O chorume, que é levado pelas águas, das chuvas, pode contaminar os solos, tá? Pode também penetrar os solos e nas águas subterrâneas, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Aterro sanitário, né, gente? Então, vamos lá. O aterro sanitário, gente, seria o lugar seria o lugar que a gente deveria ser depositado o lixo. Por quê? Porque aqui, esse depósito de resíduos, né, ele passa por um processo, tá? Então, o aterro sanitário também é uma área usada para depositar resíduos. Nesse caso, porém, o terreno é preparado, tá bom, gente? Para não haver contaminação nenhuma, tá? Então, com produtos que isolam o lixo do solo, das águas subterrâneas, evitando a contaminação. Mas, gente, infelizmente, não é todo lugar, tá, que a gente encontra esse aterro sanitário, tá? Eu né, entendo que todo lugar deveria ser assim, mas ainda existe lixão que contamina as pessoas, né? Existem muitas pessoas que moram perto dos lixões, né? Então, fica imaginando, será que eles conseguem beber essa água, né? Não, né, gente? Porque essa água já está contaminada, tá? Então, prejudicando a sua saúde,
tá bom? Certo? Então, ó, o aterro sanitário também é uma área. Então, por favor, grifem para a professora, tá? Então, esse lixo, né, que é depositado aí, ele é tratado, né? O churume, né? Ele é tratado, ele tem, passa por toda uma preparação, tá bom? Então, evita aquele mau cheiro, tá bom? E também, gente, evita também que os bichos, né, e as doenças aparecem, tá? Certo? Então, vamos lá. Atividade 2. Professora, mas a gente não vamos recortar o anexo? Só um minuto, muita calma nessa hora, vamos lá. Então, vamos. Atividade 2, né? Pinte as palavras que nomeiam locais onde são produzidos resíduos, os lixos, tá bom, gente? Então, moradias, indústrias, locais de lazer, hospitais, comércio, praias, construção civil, escolas, salões de festa de aniversários e minha casa. Quais aqui? Ah, outra coisa, gente, que eu sei que vocês têm curiosidade. Professora, mas e o lixo do hospital? Então, gente, o lixo do hospital, ele é descartado de outra forma. Então, passa uma outra equipe, tá? Pegando esse lixo hospitalar, tá? Para tá deixando em um lugar apropriado para eles, tá bom? Certo? Para não haver essa contaminação também, tá bom? Então, vamos lá. Qual dessas palavras, né, nós devemos pintar, gente? Né? Porque eu tenho que pintar os locais onde são produzidos resíduos. E aí, o que vocês acham? Isso mesmo, gente, é todo o quadro, tá? Então, pintem de amarelo todo o quadro, porque tudo isso daqui, todos esses locais são produzidos os lixos, tá? Os resíduos, certo? Tá bom? Ó, depois vocês vão recortar as imagens, tá? Do anexo 4, encaixe corretamente sobre o texto ao qual cada um corresponde, o lixão ou o aterro sanitário. Mas lembrando, vocês só vão recortar, tá? Daqui a pouco a gente já vai voltar para colar, certo? Então tá. 3. Nas cidades, cada pessoa produz cerca de 1 quilo de resíduos por dia. Calcule a quantidade de resíduos que você produziu até hoje, tá? Então vamos lá, vamos pensar juntos, né? Então, vocês têm entre a idade, vocês agora estão com a idade entre 8 e 9 anos, não é verdade? Tá? Então, vocês vão fazer o quê? A professora fez uma multiplicação, tá? Peguei 365 dias, né? Todo ano, tá? Vezes a idade de vocês. O que será que a gente vai encontrar agora? Me conte. Ai, meu Deus, vamos lá? Então, ó, 365 dias vezes 8 anos, vocês produziram, meu Deus do céu, 2.920 quilos de lixo. Olha só. E quem tem 9 anos, então 365 dias vezes 9 anos, igual a 3.285 quilos de lixo. Muito lixo, não é? Mas vamos fazer um combinado aqui. Pegue a idade do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, se não, liga para a madrinha, para a tia, e fala assim, tia, qual que é a sua idade? Agora eu vou ver quanto você já produziu de lixo até hoje, tá? Depois eu vou querer saber, tá bom? Ai, meu Deus, e eu? Depois na nossa aula online eu vou fazer a conta e falo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ó, agora vamos colar os anexos, tá bom? Então vamos lá. Ó, no lixão, tá? Naquele espaço logo depois. Ó, apesar desses problemas, a maioria das cidades do Brasil utilizam lixões como depósito de resíduos. Então, aqui a gente vai colar o anexo, tá? Do lixão. Então, aqui a gente pode observar o quê, gente? O lixo, né? Cheio de urubus, os bichos, animais indesejados, rato, barata, mosca e entre outros, né? O churume, né? Então, o excesso dos alimentos que apodrecem, né? Soltou esse líquido, o churume, então ele teve o contato com o solo e depois entrou em contato com a água subterrânea, tá bom? Com isso, contaminou. Olha só, né, gente? Vamos lá. Aterro sanitário, tá? Então, o aterro sanitário é o contrário do lixão,
né? A água tratada, o lugar onde é depositado o lixo também, ele passa por uma preparação, né? Então, ó, tem toda uma preparação aqui, tá bom? Ó, então, o lixo novo, cobertura diária, né? Não tem bichos, tá? Não tem animais indesejados, não tem o mau cheiro que atrai esses bichos, né, gente? Deveria existir mais lugares assim, né? Mas infelizmente ainda as pessoas têm, o Brasil ainda tem esse grande problema, né? Lição de casa, a hora tão esperada. Então vamos lá, gente. Páginas 139 e 140. Ai, como eu tava com saudade disso tudo. Ai. Ó, outra coisa. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar tirando na aula online, mas, como diz algumas alunas minhas, professora, a minha dúvida aparece quando eu vou fazer o exercício. Então, não teve pergunta nenhuma na aula online, no Telegram. Faça a pergunta que eu vou estar respondendo, tá bom? Não quero que vocês fiquem com dúvida, certo? Combinado? Então, vamos lá. Exercício 1, 2 e 4. Em casa. Primeiro, conforme o que você estudou, tudo aquilo que nós sentimos, percebemos quando observamos um lugar é chamado de paisagem. Muitos artistas representam as paisagens por meio de quadros ou fotografias. Então, é aquilo que a gente está vendo, né? Veja como Francisco Rebolo, um pintor brasileiro, representou a paisagem da cidade de Olinda em 1974. Né? Olha que lindo, gente. Olinda de Francisco Rebolo. Então, foi o jeito que ele quis passar para a gente estar vendo, né? Que paisagem linda, tem o mar, né? Tem vegetação, as cores são bem atrai a nossa visão, né? Para a gente estar olhando, né? É bem chamativa essas cores claras. Tem as casinhas, né? Ele teve toda a delicadeza para fazer esse quadro, né? Representando, né? Tem um barquinho ali, né? Olha que lindo, gente. Ai, amei. Agora, anote os principais elementos da paisagem retratada nesse quadro. Para isso, leve em consideração. Então, vamos lá. O lugar onde se situa a cidade e depois as cores que predominam na paisagem, quais são? Então, vamos lá. Mas, professora, não tem espaço aqui para me responder. Aonde eu vou fazer isso? E aí, onde eu vou fazer? Isso mesmo. Vamos fazer no caderno de História e Geografia, tá bom? Combinado? Então, passei o traço da nossa última atividade, vou fazer meu cabeçalho bonitinho, tá? Com a data de hoje, tá bom? E vou responder lá. Vou colocar em casa a página, o exercício, tá bom? Então, o que vocês vão responder primeiro? O lugar onde se situa a cidade. Onde essa cidade se situa? Ao que a gente viu, plana, foi no sertão. Não, professora, foi a beira-mar, isso, a beira-mar, né? Uma área litorânea, não é verdade? Então, essa paisagem é a beira-mar, tá bom? Certo? E quais as cores que predominam na paisagem? Quais são? É um verde, o azul, tá? E o resto, vocês que vão falar para a professora, tá bom? Combinado? Vamos lá. 2. Observe a paisagem, tá? Observe a paisagem vista de alguma janela da sua casa. Depois, em uma folha avulsa, represente por meio de um desenho. Crie um desenho bem caprichado, tá? Ele será exposto aqui. No momento a gente não vai expor, porque a gente não tem como, né? Mas vocês podem fazer, se vocês tiverem folha de sulfite, vocês podem estar fazendo na folha de sulfite, ou até mesmo no caderno, tá? De História e Geografia. Tá bom, gente? Então, eu quero muito capricho nesse desenho, tá? E depois eu quero que vocês me mandem esse desenho para mim estar avaliando, tá? Correto? Então, com bastante, isso mesmo, com bastante capricho, tá? Combinado? O número 3, gente, não precisa, tá? Na próxima aula, eu mesmo vou trazer a calculadora e como vocês estão em casa também, aí na hora, eu vou pedir para vocês pegarem aí, tá bom? Então, não precisa trazer, tá? 4. Complete a cruzadinha e mostre o que você compreendeu, tá?
os últimos textos, tá? Trabalhados na sala. Na sala não, na aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui vocês vão completar, tá? Com letra de forma bem bonita. Eu quero capricho, gente, nisso tudo, tá? Porque eu sei que vocês conseguem, confio em vocês, tá bom? Então, primeiro, eu vou fazer uma com vocês. A área usada para depositar resíduos. Nela, o terreno é preparado com produtos que isolam o lixo do solo e das águas subterrâneas, evitando a contaminação. Aí vocês vão falar assim, professora, é aterro sanitário, né? Mas a gente não vai conseguir, tá? A gente não vai conseguir porque o espaço é pequeno, tá? Então, o que a gente vai falar? Aterro, isso mesmo, tá? A resposta é aterro. Então, essa área é chamada de aterro, certo? Combinado? E vocês vão responder as outras, tá? Qualquer dúvida, tá bom, gente? Ó, resolva a cruzadinha com muita atenção, use letra de forma, tá bom? Então, a nossa aula acaba aqui, tá bom, gente? Ó, não esqueçam que a gente vai ter aula online daqui a pouquinho, tá? Para me matar a saudade de vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me inscrever no Telegram, tá? Ou tire na aula online mesmo, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, tá? E um beijo no coração de vocês. Tchau.